caminhão-tanque que carregava álcool etílico tombou na rodovia, estava descendo no Morro dos Cavalos, atingiu outros veículos e 5 pessoas, pelo menos, ficaram feridas. Vamos ver mais detalhes. Um verdadeiro cenário de guerra. Assim ficou a BR-101 na altura do Morro dos Cavalos na tarde deste domingo. Os carros, gente, os carros. Puxa lá embaixo. Bah, meu carro já pegou fogo, gente. Meu carro já era. Que loucura, cara. Um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava etanol provocou um incêndio de grandes proporções na rodovia. Nas imagens das câmeras de monitoramento da BR, dá para ver o momento exato do acidente. O veículo que seguia no sentido sul tomba em uma curva e explode. Parte do combustível acabou se espalhando pela pista e o fogo logo atingiu os carros do outro lado da rodovia. Os motoristas tiveram que abandonar os veículos às pressas. Um deles era o funcionário público Lucas Costa, que teve o carro consumido pelas chamas. Uma velocidade absurda, assim. Ele veio, já deu para ver, escutar freando, e nisso já bateu na mureta ali e já explodiu na hora. Aí o motorista já saiu em chamas ali correndo, fez um corredor de fogo. E aí a gente começou a descer com o pessoal, né? Era muita criança, e aí muita gente não queria perder seu bem. E aí resistir em ficar ou tentar dar ré no carro, aí depois todo mundo abandonou. E aí começou a descer a pé, né? Mas era muita criança, muita gente apavorada. O agrônomo Rafael Coelho, que ia do Rio Grande do Sul para Bombinhas, no litoral norte catarinense, viu o acidente de perto. O carro dele também foi totalmente incendiado. Tinha 3 carros na nossa frente, só deu tempo de todo mundo abandonar o veículo e deixar tudo para trás lá. A Polícia Rodoviária Federal, agentes da Artéries Litoral Sul e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina estiveram no local para atender a ocorrência. As equipes trabalharam no atendimento às vítimas e no controle das chamas. Segundo os bombeiros, havia veículos próximos transportando gás liquefeito, o que representava ainda mais riscos de explosão. Cerca de 80 mil litros de água foram usados no combate ao fogo. A gente tem que fazer essa parte de defesa no local. Então montamos algumas linhas de defesa, tanto na parte de baixo da BR quanto na parte de cima, a qual foi dado esse primeiro combate, conseguindo diminuir o estrago aqui na região. A gente precisa ainda resfriar todo o material que está aqui, inclusive o caminhão que tombou, ainda há produto dentro. E depois a gente trabalhar com a retirada de todo esse material para depois limpar a pista e depois pensar em fazer a liberação. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse trabalho com segurança. Da barreira eletrônica de controle de velocidade, sobrou apenas o metal. E a vegetação ao redor também foi atingida pelas chamas. A rodovia ficou totalmente bloqueada. No sentido norte, o congestionamento chegou a 12 quilômetros e no sentido sul, 11 quilômetros. Segundo a Defesa Civil do Estado, após o controle das chamas, ainda foi necessário retirar o restante do combustível que sobrou no caminhão-tanque e fazer a limpeza da pista. Guinchos foram utilizados para a remoção dos veículos incendiados, que foram levados a um pátio próximo à entrada do contorno viário. Apesar da gravidade do acidente, apenas 5 pessoas ficaram feridas, com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, incluindo o motorista do caminhão-tanque e a esposa dele. O condutor teve 30% do corpo queimado, enquanto a mulher sofreu 20% de queimaduras. As vítimas foram transportadas para unidades de saúde da região. Para quem conseguiu sair ileso do acidente, restou agradecer. O carro a gente resolve, não tem problema nenhum. É essa coisa de correr atrás. Queimou, não tem importância. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a importância e necessidade de reformulação e infraestrutura no local, com certeza depois desse acidente não tem mais. Pensa comigo, o que poderia ter acontecido diante de tamanho acidente, né? Foi realmente um milagre. 5 feridos, com tanta gente presa no congestionamento e o líquido inflamável descendo a rodovia, pegando fogo e queimando tudo que via pela frente. 991914706, pode dar sua opinião sobre o assunto. Manda brasa. Daqui a pouco vamos colocar o que você acha, a sua interação aqui na tela do Balanço Geral.
16 horas depois do acidente, o trânsito começou a ser liberado no Morro dos Cavalos, né? Muita gente foi obrigada a dormir ali mesmo. Não tinha alternativa, teve que dormir no veículo. Vamos até lá. Paulo Metrin vai atualizar informações para a gente, um cenário diferente daquele que nós presenciamos no domingo e até de madrugada, hein, Paulo? Bem diferente, Polito. Olá, você e todos que nos acompanham por aqui. Reparem nas imagens do Marcos Felipe que o trânsito no quilômetro 233 da BR-101 em Palhoça, onde ocorreu o acidente, flui normalmente. Há uma pequena lentidão? Sim. Isso por conta da chuva, tá? Há 10 minutos mais ou menos antes da nossa entrada aqui havia muito trânsito porque chovia forte aqui na região. Agora deu uma pausa, uma trégua na chuva. O que a gente percebe? O trânsito está organizado, sim. Nós também estamos próximos, bem próximos de onde os veículos que foram queimados foram levados. Reparem ali, o Marcos Felipe mostrou bem rapidamente para nós. Temos aqui um caminhão que foi totalmente queimado. Ele ficou daquele lado. Aqui do outro lado da via, a gente vai chegar um pouquinho mais perto para mostrar que há pelo menos uns 7 veículos. Ao todo, passa de 20, quase 24 veículos que foram queimados. E, Polito, vou te dizer, o cheiro, apesar da chuva forte que deu aqui há alguns minutos, o cheiro de queimado é muito forte, muito forte. Reparem que os carros ficaram totalmente destruídos, perda total, tá? Todas as partes desses veículos perderam completamente. É claro, agora eles foram resgatados, é um trabalho que levou algumas horas. O Polito destacou que foi um trabalho aí que supera quase 16 horas. Esses veículos começaram a ser retirados da via ontem à noite, hoje pela manhã, quando a via foi liberada por volta de 5 horas da madrugada da manhã, esses veículos já estavam por aqui, o que ajudou, é claro, a dar mais fluidez ao trânsito. Daqui a pouco a gente volta para trazer outro destaque a respeito desse acidente e também destacar o quão importante investimento para esta localidade e também a responsabilidade, porque esse não foi o grande problema, transtorno causado por conta do acidente. Já houve sim outros problemas que, claro, o município também busca soluções junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Polito. Obrigado, Paulo Metrin, trazendo informações ao vivo direto do local do acidente na região de Palhoça. Poderia ter sido algo muito mais grave, né? Teve muita repercussão política depois do fato. Qual é o fato? O acidente. A repercussão política veio em função de um debate amplificado que nós estamos já aqui, colocando em cima da mesa pelo menos há uma década em Santa Catarina e levando e estendendo a discussão a Brasília durante todo esse tempo. Parlamentares envolvidos, senadores, deputados, o próprio governador do estado. Vamos falar sobre a repercussão política. O Paulo César está com a gente aqui no estúdio para trazer um pouco mais de detalhes. PC, boa tarde. Boa tarde. Governador teceu críticas duras, já não é de hoje, né, que parlamentares e o próprio executivo entram nessa briga para buscar soluções, né? Há uma cobrança, Polito, não é de hoje, uma cobrança realmente que tem consenso, que tem base sólida para que realmente o governo federal resolva de uma vez por todas o problema da BR-101. Lembrando, Polito, que a BR-101 ela começa a sua duplicação lá no início da década de 90, a conclusão dessa obra é no final ali, em 2010 aproximadamente, e o projeto do Morro dos Cavalos, o túnel, ele vinha numa vertente de obra importante já naquele período. As licenças ambientais saíram em 2013, 2014, mas a obra nunca foi executada. Ou seja, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, estamos falando de 15 anos pelo menos. Agora, o fato é que o reflexo desse acidente não é novo. Nós já tivemos ano passado 3 dias fechado aquele mesmo trecho por conta de um deslizamento e nada foi feito de obras preventivas. Claro que choveu de publicações, a gente percebeu uma movimentação muito grande por parte de políticos aqui em Santa Catarina, deputados federais, vereadores, deputados estaduais, mobilizados em prol do Morro dos Cavalos, mobilizados em prol do túnel do Morro dos Cavalos. Mas de forma efetiva, praticamente nada avançou do ano passado para cá, quando tiveram esses deslizamentos lá em abril do ano passado, e agora volta essa vertente. O governador, de fato, ele cobrou muito do governo federal ontem, durante o registro desse acidente, no início da tarde, e disse, inclusive, que esse é um dos motivos, a inércia, a falta de atividade, de proatividade do governo, que ele tem interesse em assumir rodovias federais, como ele sinalizou a 282.
Claro que a 101 tem um cenário um pouco diferente. Ela é uma rodovia que tem concessão privada e o contrato com a empresa concessionária vai até 2033, com a possibilidade de prorrogação de mais 15 anos. É dentro dessa possibilidade de prorrogação que eles estão discutindo, e é o que está atrasando a prorrogação, é a otimização do contrato prevendo essa obra importante e tantas outras. Mas automaticamente a gente precisa olhar para o futuro, mas executar a partir de já uma obra realmente eficiente e que dê resultado para quem utiliza essa rodovia. Nós estamos falando de turismo, economia, tudo ficou travado por 16 horas. E é inaceitável, Polito, quando a gente vê um cenário desse, falta de eficiência. Agora, claro que os nossos parlamentares que utilizaram a internet de ontem para hoje para fazer publicações, eles têm que ir a Brasília, sentar, discutir e colocar como prioridade junto ao governo federal para que essa obra saia de vez do papel, seja realidade. Mas nós temos que olhar também as rodovias mais próximas e criar mecanismos de fuga, como a 108, a 435 aqui na região da Grande Florianópolis. São estaduais e, demonstrado esse interesse do governador, pode ser a oportunidade para nós avançarmos também em canais extras para aliviar a tensão, porque acidente não vai deixar de existir, mesmo com o túnel. Mas a gente tendo também o consenso, o bom senso dos poderes unidos, a gente pode alcançar um resultado bem satisfatório. Não, o governador toca numa ferida importante, que eu acho que é um debate que tem que ser nacional, porque é república federativa só no papel. Quando você precisa de autonomia para resolver algo grave, estamos falando aqui de uma situação extremamente grave, em que, graças a Deus, ninguém morreu, né? Nós não temos efetividade, não temos ali o papel e a caneta na mão para poder encontrar soluções mais rápidas e enérgicas. E tem outra questão que eu estava falando com o PC aqui nos bastidores. Acabaram de cortar a verba que vai afetar diretamente a infraestrutura. Tem vários deputados federais de Santa Catarina brigando em Brasília. Exatamente, Polito. E esses recursos fazem falta exatamente para obras prioritárias. Em especial, obras, claro, que não é o caso dessa que custaria cerca de R$1 bilhão. Mas são cerca de 400 milhões que a gente precisa realmente avançar e buscar de novo esses recursos, porque Santa Catarina precisa e merece. Paulo César com a gente ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, trazendo o contexto político, né, reflexo dessa história, do fato que é o acidente por si só, a ponta do iceberg aqui no Morro dos Cavalos. Obrigado, PC. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado permaneceu lá, né, até a liberação da pista, acompanhou em detalhes o trabalho de remoção dos veículos, né? Vários guinchos precisaram ser usados nesse acidente, muitos veículos queimados, destruídos, mais de 16 horas de interrupção de ambos os lados. Pensa na confusão. O Alexandre Mendonça vai trazer mais detalhes, um trabalho fundamental feito pelos bombeiros que se uniram, né, Xande, de diversos municípios diferentes para, juntos em uma força só, ajudarem as pessoas. É verdade, Polito, foi um trabalho exaustivo, né, cansativo e muito perigoso também por parte do comando aqui do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, porque foram de trabalho mesmo, a partir do momento que chegaram lá para começar a realmente resolver toda aquela situação, foram mais de 12 horas ininterruptas. E a gente está aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que participa ativamente, né, Coronel Fabiano de Souza. Primeiro, assim, é bom a gente explicar, que o senhor estava comentando com a gente, que não houve uma explosão, houve sim uma ignição de chamas, né? Isso, exatamente. Houve um vazamento do líquido inflamável e aquele líquido, ao pegar fogo, dá a impressão de que é uma explosão. Mas não há rompimento de invólucro, grande deslocamento de massa, então não é bem uma explosão. Foi a ignição de um líquido inflamável. Uma ocorrência altamente complexa, de alto risco para todos aqueles que estavam no local, as vítimas, principalmente a do caminhão acidentado, e para a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e das outras instituições. 12 horas de trabalho, considerando desde o início da ocorrência até a liberação segura da pista. O nosso trabalho só termina quando aquele ambiente ele está seguro para retomar a circulação. Em quanto tempo vocês chegaram, as equipes chegaram para já prestar os primeiros socorros? Bom, o acidente aconteceu ali por volta das 2 horas, 2h10. 2h23 já tinha o nosso primeiro caminhão no local. E esse é o primeiro, a primeira chegada, o primeiro combate. Só que, claro, um caminhão não dava conta por conta de toda a complexidade. Nós acionamos equipes de São José, Palhoça, Garopaba e Imbituba. 36 bombeiros militares ao todo. Durante o primeiro momento, atenção total às vítimas, as pessoas que estavam com queimaduras, 5 vítimas foram transportadas para o hospital. E aí, claro,
contenção dos riscos, principalmente naquela área onde tinha o caminhão tombado. Restaram ainda 20 mil litros, 22 mil litros de combustível dentro do caminhão, então era um risco constante, sem contar todos aqueles veículos no sentido contrário que começaram a se incendiar. Complexo e de alto risco a operação. E começaram a se incendiar porque o líquido começou a escorrer e com o motor ligado dos carros é que fez a ignição toda? Como é que aconteceu isso? Não apenas o motor ligado, né? Qualquer material, o pneu, qualquer material com aquela chama, ele se torna um combustível. Então tudo que está no local que possa ser queimado vai ser consumido pelas chamas. Então desde o pneu, que a queima do pneu é uma queima muito forte, muito constante e acaba incendiando todo o veículo, e os demais materiais do carro, estofamento, enfim, todo aquele local, 21 veículos e 3 carretas que estavam com material acabaram se incendiando. Só para encerrar, as pessoas que estavam nos carros ficaram bastante tempo ali também nas margens ali da BR, né? Como é que foi feito o resgate delas? Quando começou o incêndio, as imagens mostram, né, que circularam na internet, começaram a sair do veículo, algumas delas o veículo praticamente já incendiado. O governador esteve ontem lá no local, né, por volta das 10 horas nós estávamos lá e comentamos. Por um milagre, nós não tivemos vítimas fatais. Por exemplo, motorista e caroneiro da carreta não ficaram presos nas ferragens e as pessoas que eventualmente poderiam ter alguma dificuldade de sair dos veículos também não sofreram nada mais grave. Que bom, maravilha. Obrigado, então, comandante Fabiano de Souza, aqui, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. E a gente volta com mais informações aí com você, Polito. Obrigado, Alexandre. Um abraço para o comandante por mim. Realmente um milagre, né? Poderia ter acontecido algo muito mais sério. Acho que é um ponto de ruptura aqui para que todo o estado de Santa Catarina se una, independente de bandeira partidária, para brigar por melhorias nesse ponto. Porque a quantidade de acidentes graves que tem acontecido ali é algo impressionante, né? Totalmente fora da curva. A necessidade da construção de um túnel, de obras mais amplificadas, de mais eficiência no sistema rodoviário, pela segurança das pessoas. Acima de tudo, pela segurança das pessoas.